Aí galerinha, tô eu aqui de novo, Jorge Brasil. Eu vim aqui para contar uma pequena biografia da minha história como jogador de futebol, jogando futebol, galera. Comecei a jogar futebol exatamente com 3 anos de idade, de 3 para 4 anos de idade, lá na cidade de Rebouças, onde que eu nasci. Aí eu jogava futebol de rua, galera. Jogava futebol de rua. E aí o que foi acontecendo? Nós fomos passando o tempo, nós íamos para São José dos Pinhais. Chegando aqui, em janeiro de 73, eu tinha 12 anos. Eu fui fazer teste, tenho minha carteira aqui, estou mostrando minhas carteiras, galera. Eu estou com 3 carteiras de trabalho. Visualizem, galera, as 3 carteiras. Visualizem. Galera, então eu tenho 3 carteiras de trabalho. Aqui em São José, na época, tinha um empresário libanês que morava aqui. E ele tinha uma empresa na área de tabacaria, mas ele tinha time de futebol também. Ele foi jogador, ele jogou no Corinthians e tal, quando ele veio para o Brasil. E ele selecionava os meninos, você fazia o teste. Se você passando, ele te registrava a carteira. Então ele registrava a carteira do menino que passasse. Então aqui está a minha carteira de trabalho, galera. Quando eu fui registrado a primeira vez, visualizem. Vamos abrir aqui no cabeçalho, galera, para vocês verem. Minha carteira. Visualizem aqui, galera, a carteira de trabalho. Visualizem eu ali, a minha foto, galera. Minha assinatura e tal. E aí, galera, o que acontece? Nessa época eu fui registrado quando eu estava com 14 anos de idade. 14 anos e 2 meses. 14 anos, 2 meses e 18 dias, galera. Visualizem o meu registro de trabalho, galera. O meu primeiro registro de trabalho. Visualizem, galera. Foi no dia 1º de outubro de 1974, galera. Eu fui registrado como jogador de futebol com 18 mil cruzeiros ao mês. Visualize mais uma vez o registro, galera. Visualizem, galera. 18 mil cruzeiros ao mês, galera. Então o que acontece, galera? O empresário levava nós viajava para todo lugar do Brasil. Nós ia para todos os lugares jogar, tudo pago por ele, tudo pago pelo empresário. Ele pagava tudo para nós. A única coisa que nós fazia, a única coisa que nós tínhamos obrigação era jogar futebol. Então nós ia para o interior do Brasil, ia para as capitais, jogar torneios livres, campeonatos, troféus. Galera, tudo pago pelo empresário. Os anos foram passando. E aí em 78... eu fui fazer um teste no Internacional através desse próprio empresário. Eu estava registrado com ele a carteira e fui fazer um teste e o Internacional me aprovou. E eu também fui registrado no Internacional nessa época, galera. Tá aqui, vou mostrar primeiro o cabeçalho novamente, que é a mesma carteira, galera, para vocês verem, para não dizer aqui que para vocês não se perderem. Visualizem, galera, que é a mesma carteira. E aí, em 1978, eu fui registrado pelo Esporte Clube Internacional, galera. Vamos mostrar aqui, galera, o trabalho aqui. Pelo Esporte Clube Internacional. Aqui, galera, visualizem. Em 1978, galera, visualizem aí, galera. Meu registro, 1978. Na data do dia 17 de julho de 1978, galera. E por essa época eu fiquei dormindo. Mas nessa época, galera, eu vou explicar para vocês com calma. Nesse tempo eu fui registrado como juniores. Eu não era ainda, não estava considerado, já era federado. Fui registrado, minha carteira já ganhava. 17 de julho de 1978. 78. Eu fiquei até 27 de dezembro de 1990, galera. Ganhando sobre 6.240 cruzeiros ao mês, galera. Está aqui os 6.240 cruzeiros ao mês. Visualizem aí, galera, o valor do dinheiro. Só que eu vou explicar para vocês entenderem direitinho, eu vou explicar. Nessa época, galera, eu não era ainda considerado um jogador do time de cima, do time, digamos, profissional. Porque na verdade eu já estava ganhando, então eu já estava como profissional, mas ainda não estava no time de elite, no time do esquadrão de elite. Eu jogava considerado juniores, isso em 78, eu tinha 18 anos, galera. Nessa época eu já estava com 18 anos quando eu fui federado. Tinha 18 anos e alguns dias, 3, 4 dias, alguma coisa assim. E aí, então eu era juniores, eu disputei os campeonatos gaúcho pelo Internacional como juniores. Não cheguei a subir no time de elite, porque
Em 79, exatamente uma semana antes daquela final, o técnico do Internacional naquele tempo era o Enio Andrade. Ele foi ver o nosso treino, porque eu estava disputando com os juniores, mas estava já com carteira registrada, eu tinha meu salário, eu tinha tudo. Esse valor que eu ganhava era mais ou menos um valor de R$4 salário mínimo naqueles tempos, mais ou menos, meio por cima falando. Aí ele foi ver quem treinasse melhor, ele ia botar no banco de reserva daquela final de 79, galera. Só que eu me machuquei. Eu levei eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Eu levei uma chuteirada no pé esquerdo em cima, e aí quebrou, fraturando o osso do pé em cima. Fraturou. E aí eu tive que ir pro médico, engessar o pé e um monte de coisa. E eu fiquei fazendo o tratamento durante esse período, durante 3 anos. Eu vou dar uma explicar, porque eu fiz outros vídeos, mas não expliquei. 3 anos de tratamento. Nesse período, voltei para aqui, para Curitiba, porque meus pais moravam aqui naquele tempo, e fiquei tratando aqui. Mas ainda com o registro com o Internacional, eu estava ganhando, o Internacional acertava tudo comigo, mandava para mim o meu dinheiro, na época no Banestado da João Negrão, que existia. Hoje não existe mais o Banestado da João Negrão, naqueles tempos tinha. Então ele mandava o dinheiro para mim pelo Banestado da João Negrão. E aí o que vai acontecer? E eu também recebia pela empresa do libanês, do Mohamed Said, que ele também me pagava sobre um salário mínimo, 1,5 salário. Então eu estou explicando do Internacional para vocês entenderem que eu fiquei machucado, fiquei me tratando. Esse problema meu foi um problema que me ocasionou muitos problemas, porque através do pé, o pé não sarava direito. Ele sarava e voltava, eu não podia forçar ele que voltava. E nos tempos do Atlético Paranaense, galera, vamos mostrar aqui. Daí no futuro, nos tempos do Atlético Paranaense, aqueles anos mesmo, eu fiquei no Atlético Paranaense, porque daí foi feito um acerto entre o Internacional e o Atlético, para mim ficar aqui. Só que daí eu continuei em tratamento. Quando eu sarei, melhorei do pé esquerdo. Num jogo pelo Campeonato Paranaense em 82, eu acabei machucando de novo, numa dividida de bola, levei um carrinho, machucou de volta, eu comecei a tratar o pé de volta. Eu estava tratando o pé. E aí esse pé foi um problema para mim, porque foi duro na minha carreira com essa machucadura que ela sarava e voltava, galera. Foi uma fratura que eu tive em cima do osso do pé. Naquela época, ainda nos tempos do Internacional, ainda quando eu estava lá em Porto Alegre. E aí em 1991, galera, o Clube Atlético Paranaense também me registrou a carteira, visualizem, galera, no dia 3 de janeiro de 1991, galera, visualizem. 3 de janeiro de 1991, galera, ganhando sobre o valor sobre um salário mínimo, galera. Eu fui com a carteira registrada sobre um salário mínimo, naqueles tempos, no valor de 12.325 cruzeiros e 60 centavos ao mês, galera. Eu vou mostrar o cabeçalho da carteira, porque isso aqui já é uma outra carteira, galera. Não é aquela mesma que eu mostrei do registro do empresário Mohamed e do Internacional. Essa aqui já era uma outra carteira que eu já tinha, galera, visualizem. Então, nesse período, galera, e aí aqui, essa é outra carteira, e aí vamos mostrar novamente o registro, para vocês olharem, para vocês entenderem. Mostra lá. Aí que tá, galera, visualizem, galera. Aí eu fui federado, nesse tempo fui registrado como jogador de futebol também. Nessa época eu já estava com 31, 32 anos. E aí esse problema também não sarava. E aí o que eu fiz nesse tempo, galera? O que eu fiz? Eu peguei e cheguei a ser um treinador das categorias de base também do Clube Atlético Paranaense nesse tempo. Então eu fiquei registrado de 1991, galera, até 1990, vamos achar aqui, galera, até 1990, de 3 de janeiro de 1991 a 30 de dezembro, galera, de 1999. Visualizem, galera, para quem quiser ver, visualizem o registro. Então, galerinha, daí quando foi 30 de dezembro de 1999, eu fui pedir demissão e saí galera, do Clube Atlético Paranaense. Então é essa história que eu estou contando. Eu contei, dei uma explicação sobre minha machucadura no Internacional. No Internacional não cheguei a subir para o time de elite. Eu só joguei os juniores porque eu machuquei meu pé, mas eu estava com a probabilidade de ser um dos bons atletas daquela época, se eu não me machucasse. Um pouco eu levei azar, galera.
porque eu levei a trombada em cima do pé e machuquei o pé, bem nesse pé esquerdo, aqui em cima, cheguei a fraturar o pé. Machuquei, tive que usar tala, tive que usar gesso para até ele melhorar. E foi problema para mim praticamente para quase toda a minha carreira, galera. Porque ele sarava e ele voltava, ele sarava e voltava. E aí eu nunca pude desempenhar um futebol contínuo. Que daí nesse período, paralelamente, para mim não ficar sem jogar futebol, eu jogava um amador, porque o amador é diferente do profissional. O amador você joga, não tem essas trombadas, batidas e essas coisas. É difícil você se machucar, você machuca mais pouco, é diferente do profissional, porque o profissional é muita trombada. Então eu comecei a disputar o campeonato de futebol amador, para mim estar jogando. Aí eu joguei em vários clubes amadores, paralelamente com o profissionalismo. Porque daí eu sarava, quando eu via, mesmo sarando, você tem que estar 100%. Você não pode entrar num campo para jogar a nível profissional com não está totalmente completo. E o meu pé sempre deu problema. Aproveitando, galera, vou mostrar aqui minha família. Vou mostrar meu pai, minha mãe, minhas irmãs e eu também, galera. Nessa época eu estava com 3 anos, 9 meses e 19 dias. Visualizem, galera. Aqui está o meu pai, aqui, galera. Aqui está o meu pai. Meu pai. Aqui estou eu, galera. Eu, a minha irmã, a outra minha irmã e a minha mãe, galera. Visualizem. Nessa época eu estava com 3 anos, 9 meses e 19 dias, galera. Visualizem, vamos mostrar de novo para vocês entenderem bem certinho. Aqui é o pai, meu pai aqui, galera. Visualizem, onde que eu estou pondo a mão. Depois eu estou aqui, galera, com 3 anos, 9 meses e 19 dias. Aqui está minha irmã, e aqui está outra minha irmã e aqui está a minha mãe. Eu tava com uma cara de barbo, porque eu tava jogando futebol. Eu já jogava futebol nessas épocas, galera. Eu já jogava desde sempre eu joguei futebol, desde criança. Estava jogando na rua, futebol de rua, e a mãe chamou para mim bater a foto, eu não queria. Daí eu cheguei com uma cara feia, eu tava com uma cara de brabo ali, visualizem, galera. Que eu não queria, mas graças a Deus eu fui, porque se eu não bato essa foto, galera, eu não tava contando história essas horas para vocês verem no meu canal do YouTube, galera. Então aí contando tudo isso aí, já contei a minha história, como é que eu fui feito o registro das minhas carteiras, como é que eu fui federado, quanto que eu ganhava, tudo isso aí, galera. Eu vou pegar e vou me despedir, vou encerrar aqui esse vídeo, que eu já contei a história para vocês. Se vocês que gostaram, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Se quiserem acionar o sininho também, acione para me dar um like. E se quiserem me dar um like também, galera. Então, finalizando, vou mostrar de novo as 3 carteiras de trabalho minha, galera. Visualizem com calma. Essa aqui foi a primeira, onde estava o registro do empresário Mohamed Said e do Internacional. Essa aqui é a segunda, onde foi o registro do Clube Atlético Paranaense. E aqui uma terceira carteira que eu tinha também, que eu fazia os meus trabalhos em outras empresas, em outros trabalhos também, que eu trabalhei em outras empresas. A parte, né, galera? Porque a gente precisa ganhar o pão de cada dia, né? Quando você não recebe de uns, tem que receber de outros. Tem que trabalhar ali, trabalhar aqui para poder você ganhar teu dinheiro, para poder sobreviver, ganhar teu pão de cada dia. Eu fui registrado com 14 anos na empresa do libanês, Mohamed Said, e eu já, graças a Deus, já ganhava meu dinheiro. 18 mil cruzeiros naquele tempo, equivalia aos dias de hoje um salário e meio, mais ou menos, galera. Eu já tinha um dinheiro para ajudar pai, mãe, já podia sobreviver e ganhar meu pão de cada dia jogando futebol, galera, como atleta. Já que era isso que eu queria ser mesmo, que eu queria jogar futebol e tentar ganhar a vida ou tentar vencer na vida como jogador de futebol, que não é diferente de outras profissões. O cara se forma advogado, ele vai trabalhar de advogado para tentar ganhar a vida como advogado. Ele se forma como médico, como tem que tentar a vida como médico. Ele se forma um administrador e eu não foi diferente. Eu quis jogar futebol, então eu levei a profissão a sério. Então eu já comecei ganhando dinheiro naquelas épocas, com 14 anos de idade, onde que eu já contei a minha história, galera. E de lá para cá foi prosseguindo, depois no Internacional, fiquei por mais 12 anos registrado, paralelo com o registro do empresário Mohamed Said e o libanês bem sucedido aqui no Brasil, em São José dos Pinhais. E por último no Atlético Paranaense em 91, de 91 a 99. Só essas 3 somas aí deu quase 29 anos de registro, galera, como atleta jogador de futebol. Então agora eu vou me despedir, dar um adeus para vocês se inscrevam no meu canal. E aí vocês se inscrevam no meu canal, dá um like e acione o sininho, galera. E até a próxima e até lá.